voltar a falar aí especificamente de Brasília, do que aconteceu ontem e também, claro, né, com essa projeção do que pode acontecer hoje, com a discussão toda da dosimetria que começa às 11 horas da manhã, depois da entrevista do Fernando Haddad. Você vai acompanhar tudo aqui em Metrópolis TV. Eu já estou aqui no estúdio com a Carolina Nogueira, repórter da coluna do Igor Gadelha. A gente ainda não tinha falado ao vivo aqui em Carol, você já tinha participado do Acorda Metrópolis, mas eu estava de férias e a gente ainda não tinha interagido. Muito bom dia, é um prazer te ter aqui. Bom dia, Nath. Bom dia a todos que nos assistem. Exatamente, é um prazer estar aqui contigo hoje. Da outra vez eu participei, mas você estava de férias, então hoje estamos aqui. Ah, e a gente está combinandinho de Verdade, azul. de azul. Muito fofas. Ô, Carol, ontem, claro, você passou o dia inteiro ali circulando pelo Congresso. Hoje vai ser mais um dia importante de Congresso. Então eu queria que você fizesse um balanço de ontem e, claro, também já dá para falar um pouquinho sobre como amanhecem os parlamentares para esse outro dia bastante importante, que é a discussão da dosimetria. Ontem, enquanto você circulava, dava para perceber o que realmente aconteceu no final do dia? Olha, ontem a gente teve uma reviravolta surpreendente e que ninguém esperava, isso nas palavras de um líder do Centrão que estava ali, passou o dia inteiro no Senado ajudando na articulação para os votos do advogado-geral da União, Jorge Messias. Né? No começo da manhã a gente tinha um ambiente um pouco mais favorável, né? Um pouco mais otimista em relação à aprovação do Messias, mas conforme o dia foi passando, esse clima mudou e ficou uma tensão no ar, né? Depois que o Messias foi aprovado na CCJ por 16-11, houve ali uma insegurança maior em relação à aprovação dele no Senado, né? Eu conversei com alguns ministros que estavam ali acompanhando o Messias, né? Por exemplo, o José Múcio, que chegou com o Messias de manhãzinha e ficou com ele o dia inteiro na CCJ, depois acompanhou também no plenário, ele ficou acompanhando o Messias na sala da liderança do governo no Senado, né? A votação em plenário, e ele chegou a dizer, ele falou, olha, não sei se vai dar, né? Eu acho que talvez não seja aprovado, mas vamos ver. Se for, vai ser ali raspando, né? E o que não aconteceu, e a gente teve um placar que foi surpreendente, né? Ele só recebeu 34 votos, ele precisava de 41 votos para ser aprovado e recebeu apenas 34. A gente viu um movimento ali no final da tarde, no meio da tarde, até o início da sessão no plenário do Senado, uma movimentação de articulação contra o Messias mesmo, né? Inclusive por parte do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que se movimentou ali ao longo da tarde para ligar para os senadores do Centrão, os indecisos, né? Houve alguns relatos de que ele pediu voto contrário ao Messias, o que ele nega, né? Obviamente, mas houve esse movimento. No plenário do Senado, eu presenciei uma cena curiosa, que foram os senadores Rogério Marinho, que é coordenador da campanha do senador Flávio Bolsonaro, e o Jorge Seife, ambos sentados na mesa ali do Senado, com uma lista e ligando provavelmente para parlamentares, né, e riscando ali na lista os parlamentares com quem eles já tinham conversado. O Flávio Bolsonaro estava do lado, acompanhando esse movimento, inclusive, enquanto o presidente Davi Alcolumbre votava a indicação das outras autoridades que tinham para serem analisadas pelo plenário, né? Foi uma votação rápida, em que a gente teve ali uma comemoração muito efusiva, né, por parte da oposição, claro. Eu chamo a atenção também para um fato curioso, que na sabatina do Messias, na CCJ, o líder do PL na Câmara, o Sóstenes Cavalcante, apareceu, deu um abraço no Messias. Beijo na cabeça. Beijo na cabeça, exatamente. E também sussurrou no ouvido dele, cuidado com o Alcolumbre. Bem, olha, ele estava bastidor, correto, Carol. né? Ele estava, né? A gente publicou isso na coluna quando aconteceu. Então, assim, ele de fato, ele fez um alerta importante para o Messias, que se confirmou, né, no início da noite. Então, pós esse resultado, eu corri para a liderança do governo para tentar ver se conseguia falar com o Messias, com alguém que estava lá dentro com ele e tudo mais, e eu filmei, né, uma cena também que foi um pouco comovente, que foi a reação do ministro quando ele viu o resultado, né? Ele estava numa sala da liderança
do governo no Senado, acompanhado da esposa, do ministro José Múcio, outros ex-ministros também passaram por lá, o prefeito de Recife, João Campos, e outros aliados estavam com ele nessa sala. E eu consegui registrar esse momento, quando ele soube dessa notícia, ele abraçou a mulher e ficou ali uns minutos, né, sendo consolado por ela, e depois foi consolado também pelo ministro José Múcio, da Defesa, e o João Campos. Então, assim, foi um momento muito comovente, né? A gente pôde perceber ali o quanto ele ficou desapontado, o quanto ele ficou triste com essa situação, né? Então, foi assim, um resultado que ninguém esperava ali, né, segundo as lideranças do Centrão que estavam ali ajudando, mas realmente foram alguns votos ali que foram virados no final da tarde, início da noite, para que tivesse esse resultado negativo, né? Após esse resultado, o líder do governo, Jacques Wagner, foi para o Palácio da Alvorada, se reunir com o presidente Lula. O Messias também foi, acompanhado da esposa, assim como outros aliados, para fazer ali um balanço do que aconteceu, né? Quais seriam os próximos passos. O Planalto ainda está avaliando o que vai fazer em relação a isso, né? Há uma certeza dos auxiliares do presidente Lula que houve sim interferência do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, nesse resultado, né? O meu colega de coluna, Gustavo Zucchi, ele subiu uma nota hoje de manhã, inclusive, contando um pouquinho sobre a oposição, né? Que a oposição vê o Messias como um bom sujeito, como alguém afável. No entanto, eles afirmam que o Messias foi vítima das circunstâncias, né? Quais são essas circunstâncias? É a crise que existe hoje no Supremo Tribunal Federal, no STF, e o incômodo do Senado com a Corte, né? Eu lembro aqui que recentemente o ministro Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes, eles pediram, né, a investigação do senador Alessandro Vieira, depois que o Alessandro Vieira apresentou um relatório na CPI do crime organizado, pedindo o indiciamento de 3 integrantes do Supremo, né? Então isso causou ali uma revolta muito grande nos ministros, inclusive o ministro Alexandre de Moraes está processando o Alessandro Vieira por danos morais pelas declarações que ele deu também. Então, causou ali uma revolta. Então, isso foi a gota d'água, né? Segundo o Gustavo Zucchi apurou na coluna, foi a gota d'água para que tivesse esse resultado no Senado. Então, portanto, não é uma coisa, não é uma derrota do Messias, né, em si. É um recado ao Supremo, é um recado dessa insatisfação que os senadores têm em relação ao Supremo. Então, eles queriam dar essa palavra final e falar, peraí, quem manda aqui, né, somos nós, né? O Supremo não tem que interferir no que o Senado faz.